a pauta que eu trago para a gente discutir hoje aqui, mais especificamente. Né? Eu me formei também na FRJ, no final, na geografia, mas depois eu migrei na antropologia, fiz mestrado e doutorado, e hoje eu estou vinculada ao programa de pós-graduação lá de antropologia social do Museu Nacional, com uma bolsa de pós-doutorado. De certo modo, eu costumo dizer que foi na universidade que eu encontrei lugar para exercer a minha militância política e não na prática, trazendo a universidade, porque é lá que eu posso refletir mais criticamente, mais livremente sobre as minhas próprias experiências em termos de práticas profissionais, né, no mercado, digamos assim, de trabalho. Eu resolvi recortar o meu objeto em torno às práticas empresariais, mais especificamente. Né? Então eu transformei os empresários nos meus índios, digamos assim, né? As práticas empresariais. Especificamente aquelas que são relacionadas à atuação de empreendedores e consultores diretamente envolvidos nos procedimentos de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos no país. Na minha tese, eu procurei trilhar esses procedimentos como uma forma de acesso ao meio empresarial e ao conjunto de práticas que hoje são atreladas ao contexto brasileiro do desenvolvimento econômico. Como eu elegi tratar de grupos de poder, eu tive que abrir mão de expor e de revelar os casos específicos que eu utilizei como casos empíricos na minha análise, na minha historiografia, na antropologia. Como se devem saber, os antropólogos têm muita dificuldade de generalizar sem partir de casos muito concretos e muito específicos. Assim. Então, eu tive que abstrair a partir de certos casos para poder refletir mais profundamente sobre a prática dos empresários e consultores com os quais eu estive envolvida durante o processo da minha experiência profissional. Mas tudo bem, porque eu acho que a minha experiência de trabalho, a minha trajetória me permite dizer que são práticas que são generalizadas e generalizáveis de um modo geral no Brasil, em distintas empresas, mudam alguns termos, mudam alguns contextos específicos, mas em geral a gente vê uma reprodução de práticas, especialmente nesses procedimentos de licenciamento ambiental, na forma como eles são conduzidos no Brasil. Né? Quando eu recebi o convite para participar dessa mesa, eu fiquei pensando que tipo de contribuição eu poderia dar nesse tempo que me foi destinado. E eu concluí que mais interessante do que apresentar ideias acabadas ou grandes formulações seria compartilhar com vocês algumas digressões que nos permitissem refletir sobre nossas práticas políticas, tanto aquelas que se referem à ação propriamente dita, quanto aos termos que são incorporados em nossos discursos e em nossas reflexões críticas. Né? O termo que eu elenquei trazer aqui para a gente refletir, né, é a ideia de participação, porque hoje a ideia do desenvolvimento participativo, que a gente vê tão, enfim, que tem uma grande influência na mobilização dos grupos sociais, né, nas nossas práticas de mobilização política. Gostaria de ter tempo também para pensar sobre o que a gente chama de Estado, o que a gente chama de capitalismo, o que a gente chama, enfim, como a gente cria nossas operações discursivas para delimitar o que é Estado, o que é iniciativa privada, ou o que é sociedade. Enfim, acho que isso tudo, acho que a gente, em certo sentido, tem que avançar um pouco também nessas reflexões. Né? Eu, por exemplo, não acredito que esses grandes projetos industriais, ou grandes empreendimentos, sejam privados, eles na verdade são Estado também. Assim. Nesse sentido é que eu estou postulando que eu acho que quando a gente fala Estado e tal, a gente tem que repensar um pouco essas fronteiras. Mas eu não vou ter tempo para entrar muito nessa discussão aqui agora. Então, nesse sentido, eu gostaria de propor uma reflexão a partir de um conjunto de questões que se referem aos contextos de produção e aos efeitos daquilo que a gente poderia chamar, e alguns autores de fato já o fazem, que é o desenvolvimento participativo. E eu agregaria ambientalizado esse termo, chamando de desenvolvimento participativo ambientalizado, né? Especificamente no campo das políticas ambientais, que é o tema do nosso interesse. Né? Então, eu vou começar com uma pergunta. Participação ou consumo? Né? A gente sabe que as políticas ambientais, elas foram, em
grande parte do mundo, consideradas estratégicas para o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento que vai ligar as razões econômicas com a ideia de preservação ambiental, né? O próprio modo como essas políticas ambientais são concebidas vai influenciar na conformação de uma esfera de lutas sociais, um pouco que a fala chama a atenção, né, em torno das questões do meio ambiente. Né? A gente sabe que essas políticas também são uma consequência do fortalecimento das preocupações ambientais do mundo, da política, dos negócios, né, e da aplicação das ideias que foram difundidas nesses eventos sagrados do ambientalismo mundial, eco-ambientadores, conferência de relação de vidas, etc, etc. Essas políticas de regulação ambiental, e especificamente as políticas ambientais, eu acho que elas, nesse sentido, elas são pioneiras, elas vão exibir de forma crescente, como uma condição indispensável da sua eficácia, formas de envolvimento da população, né, através de iniciativas de efetivação, seja de uma educação ambiental, seja de conselhos consultivos, mais ou menos deliberativos, né, no qual tem assentos diferentes representantes e segmentos da sociedade, eventualmente de poluidores, poluídos e atingidos, administradores, especialistas, etc. O professor José Sérgio Leite Lopes, também recuperando um pouco o que a Fábio falou, botando nos termos do que o José Sérgio Leite Lopes formulou como num livro, né, chamado Ambientalização dos Conflitos Sociais, o professor lá no Museu Nacional da Instituição do Voto Popular também, ele tratou sobre esse contexto mundial, né, associado à formulação das políticas ambientais, que são consideradas no mundo estratégicas para instaurar processos que viabilizem a concertação e a regularização participativa entre as diversas camadas sociais, né? A gente vê um acerramento desses espaços da política, da utilização desses espaços da política ambiental como territórios de lutas sociais, né? Tenha-se em mente que a gente observa uma ampliação, uma certa vigilância sobre o meio ambiente e a sociedade, que vai permear também o mundo empresarial, os governos e o terceiro setor, todo mundo vê isso acontecendo fortemente, bem como o aumento do envolvimento dos grupos organizados nos debates sobre os projetos de desenvolvimento, né? Como disse o professor Luiz Lopes, ele fala, o processo histórico de ambientalização, assim como outros processos similares, implicam simultaneamente em transformações no Estado e no comportamento das pessoas, no trabalho, na vida cotidiana e no lazer. Eu acho que as ideias dos Sérgio são muito importantes para a gente entender o que acontece hoje com movimentos sociais, em termos da atualização de antigas formas de mobilização e de organização, ou da atualização dos termos, do léxico da luta social, né, ao campo ambiental, lutas muito antigas, como disse a Flávia, são lutas que foram durante muito tempo levadas a cabo por sindicatos e que tinham outro nome, chamava-se saúde do trabalhador, que hoje a gente vê sendo operadas dentro do campo ambiental, justamente por conta desse contexto político em que observa essa presença de espaços de participação e tal. A nova questão pública no ambiente é um fenômeno global, né? O ambientalismo e a ambientalização, né, elas se transformaram numa via de intervenção de atores globais em cenários locais por sobre os cenários nacionais. Além de provocar transformações no Estado e no comportamento das pessoas, esse fenômeno vai resultar na configuração de uma nova ordem empresarial, que vai incorporar a crítica ambientalista e o discurso da participação às ideologias do desenvolvimento, né? Essas ideias, elas compõem o que eu tenho chamado, que eu chamei na minha tese, do novo ethos empresarial da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, recuperando um pouco a ideia de ethos que foi trabalhada por Weber, atualizando um pouco, trazendo outras críticas, outros. Mas se a gente pensar aí nos discursos, de que tipo de participação a gente está tratando, né? No caso dos procedimentos de licenciamento ambiental, que é mais a área onde eu posso falar com um pouco mais de autoridade. Assim. Trata-se de participação ou de consulta? Quais são os efeitos dessa participação que é motivada e produzida nos espaços das políticas ambientais? Né?
A montagem daquilo que eu chamei da cena participativa do licenciamento, né, é um encargo dos empreendedores, sabe disso, né? Que além de arcar com as despesas, são responsabilizados pelas avaliações de impactos e pela proposição das medidas de compensação, mitigação, os planos, os programas, os projetos que vão acompanhar a chegada de um empreendimento em um determinado território. Para isso, os empreendedores eles contam com equipes de consultores, assessores, advogados, funcionários administrativos, várias funções, que vão trabalhar não apenas para cumprir os requisitos formais de licenciamento, como vão também para formular e adotar estratégias propriamente empresariais para conseguir obter as licenças, né? Então, a expressão cena participativa que eu usei, ela vai se aplicar a dois tipos de encontros que mobilizam a participação durante o licenciamento. Aqueles que estão vinculados às etapas obrigatórias do procedimento administrativo, audiências públicas, atividades de comunicação social e atividades de educação ambiental, né? E aquelas que são promovidas diretamente pelas empresas, grupos focais, reuniões prévias às audiências públicas, reuniões de negociações e vários tipos, feiras, festas e vários tipos de eventos sociais que são promovidos pelas empresas nos territórios e que não estão necessariamente regulamentadas pelos procedimentos administrativos, né? Bom, as circunstâncias que são definidas pelo Estado, instâncias que são consultivas e não decisórias, como é a audiência pública, elas vão se estruturar a partir de uma ritualização das etapas, né? Como em todo ritual, como esse, por exemplo, que ele está participando hoje, agora, existem normas e condutas pré-estabelecidas e adotadas como requisito da participação. As audiências públicas são os principais rituais, né? Elas possuem padrões sistemáticos, regulamento, cenário, público. O esquema da natureza formal da agência é pautado por um regulamento oficial, que estabelece as diretrizes, bem como a hora e a maneira de se manifestar, né? Formulários de perguntas, o tempo do uso de microfone, etc. Nas audiências públicas, a forma corrente de expressão ou de participação é perguntando e respondendo, né? Essa é a forma ritualizada da participação. Outra forma de participar seria encaminhar à mesa documentos que vão ser anexados aos processos, né, que a gente nunca tem acesso, que a gente nunca vê, projetos, abaixo-assinados, cartas de denúncias e tal. Nos outros tipos de evento, que eu também procurei escrever e etnografar na minha tese, que eu não tenho tempo de detalhar aqui, né, reuniões prévias, dinâmicas do tipo grupo focais, reuniões de comunidades locais, reuniões informativas, reuniões de esclarecimento, reuniões de negociação, ela vai se dirigir mais ao estabelecimento de acordos com as comunidades locais a respeito das medidas de compensação em espaços que não são mediados pelo Estado, que não contam com a presença de gestores, administradores, nem nada disso, né? E ainda assim eles são constituídos por uma certa dimensão ritualizada nas formas de se manifestar, né? Eles contam com estrutura, com aparatos tecnológicos, data show, apresentação de PowerPoint, vídeos, imagens, mapas, sistemas de sonorização, etc., que vão reforçar esse caráter ritualizado, uma vez que eles se destacam nos eventos ordinários ou da forma de conversar, discutir e participar ordinário e cotidiano daquelas pessoas que estão presentes naqueles eventos que são organizados pelas empresas, né? Eu procurei mostrar como a montagem dessa cena, mais do que autorizar uma efetiva participação, ela vai permitir a domesticação dos conflitos sociais pelos empreendedores, na medida em que, ela possibilita a previsibilidade do comportamento dos atores nas etapas formais dos processos. 2, ela circunscreve os ambientes de tensão aos eventos que são promovidos diretamente pela empresa, sem a presença de gestores, em que se estabelecem acordos antes das audiências públicas, onde os conflitos vão ser standardizados, digamos assim, né? 3, ela garante que os atores sejam classificados de acordo com a agenda de propostas das empresas e, desse modo, suas demandas possam ser adequadas ao planejamento e ao orçamento empresarial. E, por fim, 4, ela é apropriada à persuasão dos participantes para que acreditem nos benefícios de
desenvolvimento, nos benefícios dos empreendimentos e, deste modo, endossem os interesses da empresa na obtenção das licenças. Né? E eu acho que é muito importante